Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós nessa noite, que estamos aqui no templo, para a glória de Deus, e para aqueles irmãos que estão em casa, né? Amém? Cultuando do sofá, da cozinha, não importa onde, importa que devemos estar ligados agora em Deus, maravilhoso, que está de prontidão para receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Hoje em novo horário, mais compacto, mas Deus vai receber com alegria a minha e a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos orar a esse Deus, né? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, meu Pai. Nós nos apresentamos diante de ti, da tua grandeza, Pai, com coração agradecido, com coração cheio de louvor, cheio de adoração, Pai, nessa noite. Fica conosco. Recebe as nossas vidas, Pai, dos irmãos que aqui estão na congregação, dos irmãos que estão, Senhor, em suas casas, que não puderam estar aqui conosco. Pai, recebe o nosso louvor e fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tudo que fizemos, Pai, por pensamento, palavras e obras nesse dia, e nos recebe, Deus, pela Tua graça e misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, querido. Glória a Deus, canta essa canção. Essa é nova, hein? Não há Deus maior, não há Deus melhor. É verdade, não há Deus, não há Deus tão grande como nós. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Olha só o que Ele fez, criou os céus, criou a terra, oh, aleluia, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou os céus, criou a terra, oh, glória a Deus, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor.
Deus, para o seu louvor, né? Eu e você fomos criados para o louvor desse Deus, né? Tudo foi criado para a glória dele. Especialmente nós, Efésios capítulo 1 fala sobre isso, você já deve ter lido, né? Amém? Para o louvor da sua glória que nós fomos criados, né? Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, o Filho de Deus, para sempre, sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Declare bem forte. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Pode se assentar. Essa palavra para o pastor Célio.
Jesus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você que trouxe a sua oferta, você que vai dizimar, tome na sua mão. Vamos estar orando agora pelos ofertantes, pelos dizimistas, para aqueles que têm sustentado esta igreja. Na realidade, a obra de Deus, ela não é mantida por nenhuma organização. Ela não recebe dinheiro do governo. Pelo menos nós ainda não tivemos esse privilégio, né, de alguma doação, não que não possamos receber. Então, ou seja, a manutenção da igreja, ela é gerada através da obediência, da fé, do amor, da dedicação, da compreensão de que a igreja ela é mantida principalmente por membros. E também aqueles que Deus tem colocado o coração e tem ofertado, tem dizimado na nossa igreja e tantas outras. Tem muitas pessoas que têm essa atitude. Eu lembro, você já deve ter ouvido falar do dono da Colgate. Colgate é uma das grandes empresas, né, de produto de higiene. E o proprietário, não sei se é vivo ainda até hoje, mas ele dizia que ele ofertava e dizimava 90% do seu rendimento pessoal. Não da fábrica, do seu rendimento pessoal. Esses 90% ele investia em obras missionárias, em igrejas, onde Deus colocava o coração. Talvez você fala o seguinte: se eu tivesse o dinheiro que o dono da Colgate, eu faria o mesmo. Será, irmãos? Será? Quando nós ouvimos o testemunho se eu não me engano, não sei se é o John Rockefeller, é um desses. Ele disse uma vez, quando questionaram a respeito do dízimo, ele falou assim: eu só dei o meu primeiro $1 milhão de dízimo porque eu dei o meu dízimo em cima de $1,50 quando eu vivia no meio da depressão e sobrevivia com $15. Então, a fidelidade, irmãos, ela não está condicionada a valores, ela está condicionada a princípios. Louva a Deus que você tenha entendido isso. Amém? Pai, nós oramos por cada oferta, oramos por cada dízimo e oramos, Deus, pela tua provisão, pelo teu cuidado na vida daqueles que confiam no Senhor, têm esperado no Senhor e têm demonstrado, Deus, a fidelidade, o amor, não só pelo Senhor, mas pela tua obra. Que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor traga as respostas, Pai, das necessidades, meu Deus, físicas, Pai, financeiras, em todas as áreas, porque prosperidade é a ausência da necessidade. Que nós sejamos, ó Pai, temos a ausência da necessidade da nossa vida, como resposta, Pai, do nosso amor pelo Senhor e a nossa dedicação e a nossa prática, Pai, no obedecer da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, capítulo 11. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, vamos ler versículo 28. Vamos ler do 28 ao 30, mas eu vou me deter mais no versículo 28. 28 ao 30. Enquanto você vai abrindo, só alguns avisos. Irmãos, você sabe que foi alterado os horários, né, de fechamento, de toque e recolher. Então, 8 horas, pelo menos aqui em Campo Grande. Então, nossos cultos, por isso, estão meia hora antes. E vamos tentar, nós vamos ser rápidos, para pelo menos 5, 10 minutos antes das 8 nós terminarmos. E domingo, irmãos, nós teremos 2 cultos, porque é ceia.
E a nossa última ceia nós tivemos bastante pessoas, inclusive foi aquela situação de que alguém do bairro falou que nós não tínhamos noção e que estava querendo ir para Jesus mais cedo. Não está errado não, irmãos, eu estou doido de ir para Jesus. Ela estava errada na forma como ela abordou. E também por causa do horário, também foi diminuído a quantidade de membros possíveis. Nós tínhamos a possibilidade de 60%. Então nós poderíamos ter uma média de 60 membros presentes. E na ceia acaba dando mais do que isso. Então, justamente por causa do horário e por causa da quantidade, que nós só podemos ter 40 pessoas no máximo, então nós vamos ter um culto 9 horas da manhã, com a ceia, e uma à noite. Tá? O da noite vai ser feito a live, de manhã não. Então à noite vai ter a live. Então esteja preparado, Se você puder mandar, pastor, eu vou de manhã, porque senão de repente vem de manhã e a gente tem o mesmo problema. Então quem vem de manhã fala, pastor, eu vou de manhã, e quem vai vir à noite, vai à noite, para a gente ter uma noção. 9 horas e 18 horas. Tá? E não poderemos ter mais de 40 pessoas. Então dê o teu nome, pelo menos para você reservar o teu lugar. Vamos lá pôr a plaquinha, porque se der 40 pessoas vai ser barrado ali na porta por causa de normas, Amém? Versículo 28 do capítulo 11 de Mateus diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Algumas versões diz que eu lhe darei descanso. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele sempre quis nos atrair a Ele. Sempre foi um desejo de Deus nos atrair a Ele. E Jesus aqui, ele está dentro de um contexto, irmãos. Se você olhar os versículos anteriores, obrigado, Aline. Se você olhar os versículos anteriores, você vai perceber o porquê que ele está dizendo isso. Até porque, queridos, o convite Jesus faz. O vir a Ele é uma decisão. Talvez você fale assim, mas quem não quer vir a Jesus? Todo mundo, não, mas de repente nós podemos até dizer que nós queremos ir a Jesus. Ir a Jesus não é apenas vir à igreja. Vir a Jesus não é apenas dizer que eu vou. Vir a Jesus, na realidade, ela é uma continuidade, é vir e permanecer. Vir a Jesus é você permanecer até o final dessa jornada. Até o final, quando Ele determinar, dará a ordem, Deus dará a ordem aos seus anjos, as trombetas soarão, e a igreja subirá para encontrar com o Senhor Jesus. Aí a partir dali, irmãos, ninguém mais perde, porque nós já vamos estar em Cristo, onde não haverá pecado, não haverá nada. Então, estar com Jesus é isso. Até na hora que eu estava pensando, veio a minha memória, é igual live. A gente, às vezes, eu estou ali acompanhando, que as pessoas entram, ou estou aqui, mas dali a pouco elas somem, ou seja, eu estou aqui, mas não assisti nada do culto. Estar com Jesus é você começar a mensagem e você chegar até o final dela. Você receber tudo aquilo, fazendo uma comparação, porque eu não posso estar hoje, amanhã não. Então nem todo mundo, então eu estou falando para você que está aí, fica até o final da live. E absorva toda ela. Então Jesus, irmãos, ele está mostrando que nem todo mundo quis estar com ele, independente daquilo que ele possa ter feito. Porque os versículos anteriores, ele está falando, irmãos, de 3 cidades, que na realidade ela representa, os comentaristas dizem que é o triângulo evangélico. São 3 cidades muito próximas, na Galileia, que é Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que é a maior delas. E ele estava falando, irmãos, daquilo que ele havia feito nessas cidades. Betsaida, por exemplo, foi aonde ele multiplicou os pães. A primeira multiplicação dos pães foi em Betsaida, que Jesus alimentou 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Foi em Betsaida. Foi em Betsaida que ele curou aquele cego, lá no capítulo de Marcos, capítulo 8.
que ele tira ele da cidade, ele cospe nos seus olhos e ele começou a ver como árvore, né? E Jesus ora novamente, ele restaura a visão. Olha o que aconteceu nessa cidade, irmãos. E eu imagino outros milagres que Jesus possa ter feito. Mas ele diz que se ele tivesse feito esses milagres em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são cidades na Filistia, são cidades ímpias. São cidades que, por sinal, você vê os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel dando palavras duras, amaldiçoando essa cidade por causa da impiedade deles. Mas Jesus estava falando o seguinte: olha, se eu fizesse aquilo que eu fiz em Betsaida e Corazim, Tiro e Sidom se arrependeria, rasgaria os seus panos, colocaria cinza sobre a cabeça, que é uma demonstração de arrependimento. Está falando, olha o que eu fiz, e essas pessoas me negaram. Essas pessoas não querem vir a mim, mesmo os milagres que eu fiz. E ele fala também de Cafarnaum. Cafarnaum é a base de Jesus quando ele saiu de Nazaré. Jesus nasceu em Nazaré, viveu em Cafarnaum grande parte desses 3 anos que teve de ministério, e o final do ministério ele foi para Betânia, possivelmente na casa de Marta e Maria e Lázaro, aquele que ressuscitara. E ele falou: se eu tivesse feito os milagres que eu fiz em Cafarnaum, irmãos, Cafarnaum ele curou, ele libertou um demoniado, ele curou o paralítico de Cafarnaum, ele curou um homem da mão mirrada, ele curou a sogra de Pedro. Irmãos, em Cafarnaum ele fez milagres extraordinários, até porque foi aonde ele mais tempo ficou. Mas ele fala, se eu tivesse feito esses milagres em Sodoma e Gomorra, até hoje ela estaria em pé, porque apesar de toda a impiedade, você que conhece a Bíblia sabe da impiedade de Sodoma e Gomorra, tanto que ela foi destruída por causa da perversidade daquela cidade. Mas ele falou, se eu tivesse feito aqueles corações duros, eles teriam vindo a mim. Então mostra, queridos, que vir a Jesus nesse chamado, ela é uma decisão. E ela não depende de milagres, ela não depende de prodígio, ela depende de uma decisão. Jeremias, por exemplo, no capítulo 6, versículo 16, mostra essas decisões. Jeremias capítulo 6, versículo 16. 16 diz assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, ou seja, por caminhos que Israel já andou, que Deus estabeleceu, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o caminho, e andai por ele e achareis descanso. Olha Deus aqui falando do descanso que nós temos em Deus, para a vossa alma, mas ele diz, e não a daremos. Nós não queremos o descanso do Senhor, nós não queremos os preceitos, nós queremos ser um povo escolhido, nós queremos ter o reconhecimento das pessoas que nós somos um povo de Deus, mas nós não queremos um comprometimento, nós não queremos esse caminhar. Então, irmãos, vir a Jesus é uma decisão, irmãos, que nós precisamos ter, de fato. Porque o desejo de Deus, irmãos, é ter-nos ao seu lado. O desejo que Deus tem, irmãos, é que nós participemos da sua mesa. Isso mostra, por exemplo, 2 Samuel, no capítulo 9, quando Davi, lembrando de uma aliança que ele fez com Jonas, ele pergunta se tem alguém da herança de Davi, de Saul, e ele fala, tem um lá em Lodebar, o filho de Jonas, Mefibosete, e ele manda buscar, e ele pergunta, você quer vir para Jerusalém, você quer vir sentar à mesa do rei? Mefibosete que morava, irmãos, Lodebar é a terra da sequidão, é a terra sem vida, é a terra do desprezo. E ele fala, eu quero. E ele chega, e ele vai para Jerusalém, ele se humilha diante de Davi, ele fala, quem sou eu? Eu sou como um cão morto, para estar sentado à mesa de rei. Mas Davi ali demonstrando a fidelidade de uma aliança que ele tinha feito. E Mefibosete, irmãos, ele senta à mesa. Por quê? Porque ele disse sim.
E se você dá uma continuidade na história, irmãos, você vai ver que até o final da vida de Mefibosete, ele continuou morando na casa do rei, fiel, né, ao rei, que é uma representação de Jesus. Então é decisão. Jesus, ele nos chama, porque até aquele texto do homem da mão mirrada, quando ele é curado, Jesus chama ele, ó, vinde, se coloca no meio do templo. Ele está no templo, aliás, está na sinagoga de Cafarnaum. Então, ele poderia falar, não, eu vou ficar aqui no meu canto. Mas Jesus chama ele para ir ao meio, ele vai, se coloca em pé, e ali Jesus cura a sua mão mirrada. Por quê? Porque ele ouviu o chamado de Jesus para estar ao meio e estar se posicionado. Então, eu quero que você, queridos, entenda isso. Vir a Jesus, irmãos, não é apenas uma vida de religiosidade. Vir a Jesus, irmãos, é uma entrega. Vir a Jesus, irmãos, é uma decisão. Vir até Jesus é falar, olha, eu quero e eu vou mergulhar de cabeça. Vir a Jesus é você saber, irmão, que estar com Jesus é a melhor coisa. Não existe nada melhor, irmãos. Não existe nada melhor do que estar em Cristo. E eu preciso ter essa noção em todo o tempo, independente, irmão, das circunstâncias, independente das condições. Estar com Jesus é uma decisão, é o melhor lugar para estar. Estava assistindo um filme essa semana, que por sinal a Aline e o Luciano que indicou, que ele falou que assistiu, chama Caminho Caminho para a Eternidade, é isso, né, Aline? Caminho para a Eternidade. E fala muito isso, porque esse filme, irmãos, ele mostra 5 pessoas. Ele mostra 5 pessoas que vai numa viagem de terra. Ali havia um empresário, assim, que tinha 1000 lojas de hambúrguer, dono, parece, de um time de futebol americano, de algum esporte. Um cara que a sua avó orou por ele, irmãos, até o final da sua vida. Quando ele era criança, intercedia, pela conversão. Ao ponto dele estar na história, quando no momento ali que uma pessoa representando Jesus fala assim, eu estou aqui por causa da intercessão da sua avó. A sua avó não desistiu e eu estou aqui, né? Ele está num trailer chamado assim, parece a última oportunidade, a última escolha, a última chance que você tem. Então está esse homem, está um casal de um cara crente e uma mulher do altar, né, que vivia uma mentira de cristianismo. Ela estava no altar, se dizia crente, mas estava destruindo o casamento, estava falando, eu não quero mais meu casamento, eu na viagem, a discussão deles era essa, e o cara querendo restaurar o casamento, ela não. Tinha uma jovem também crente, que para também nesse trailer, e aí, interessante que essa mulher, irmãos, ela estava indo numa viagem para encontrar o noivo e para marcar um casamento. E nessa história Jesus fala, esse cara não é para você. E essa mulher, queridos, ela larga, ali mesmo ela volta para trás, porque ela entendeu que a vontade de Jesus sempre é melhor. E tinha uma jovem que não era, uma jovem filha de pai separado, foi molestada, havia um ódio no coração contra o padrasto. Então estava tudo dentro daquele ambiente. E Jesus foi falando a vida de cada um e foi chamando para si. Aquele homem do casal, ele se posicionou, a mulher entendeu que o evangelho, ela vai além do altar, que o evangelho é uma prática, não é uma função. E ela também se converte, de fato ela entrega a vida para Jesus. Aquela mulher, né, do noivo voltou e falou, servir o Senhor é melhor do que tudo, né? O homem casado falou assim, você ama a tua esposa mais do que a mim, e teu casamento está assim porque você ama mais do que a tua esposa. E ele entendeu que o amor dele tem que ser maior em Cristo. Aquela jovem que foi molestada, que queria matar o seu padrasto, ela entende o plano da salvação, ela entrega a vida para Jesus. Mas aquele homem milionário, ele fala, eu não quero saber disso. Eu tenho
posição social, eu tenho dinheiro, não importa que a minha avó orou por mim, né? O resumo da história, ele sai dali e na primeira esquina, na primeira curva da estrada, ele vai e perde a vida. Por quê? Porque ele perdeu uma oportunidade que Jesus havia dado para ele. Até no filme, uma das pessoas representa Satanás e falou assim: você ganhou uma, mas eu ganhei 4. Jesus falando para ele, né? Eu perdi uma para você, mas eu ganhei 4. Então, queridos, vir a Jesus é isso. É entregar a vida, é realmente confiar, viver esse evangelho. E Jesus, ele é acessível, irmãos. Ele chamou no Velho Testamento, ele chama as pessoas aqui, e ele continua chamando até hoje. Até hoje, irmãos, ele continua nos chamando para um relacionamento. E ele chama quem, irmãos? Ele chama todos. Todos. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Pessoas, irmãos, que estão querendo vencer as suas lutas na força dos seus braços. Você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Ninguém, irmãos. Pessoas que confiam na força dos seus braços, como aquele homem que perdeu a salvação porque disse não. É igual aquele homem nos evangelhos que diz que ele colheu uma grande colheita. Ele falou assim: eu vou destruir o meu celeiro, vou construir um maior, vou colocar todos os meus produtos aí dentro, vou sentar, vou descansar, vou viver a minha vida, vou entrar no descanso. E Jesus chega para ele, né, nessa parábola, e fala: tolo, idiota. Se fosse eu falava: ô cabeção, hoje pedirão a tua alma, o que você vai fazer? Sabe, querido, às vezes a gente quer viver uma vida de uma dependência nossa, achando que o dinheiro, a posição social, a família vai... Irmãos, o que nos dá sustância, como diz o nordestino, não é mocotó não, irmãos, é Jesus na nossa vida. É a gente servir a Jesus com toda a nossa força. É nós entregarmos os nossos fardos, irmãos, o nosso cansaço, a sobrecarga. Então eu entendo, irmãos, que ele dizendo, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não vai resolver o teu problema, irmãos. Ele não vai anular a tua vida, falar: a partir de hoje eu levo o teu... Não. Ele vai fazer aquilo que você não consegue. Ele vai tirar pesos da tua vida, a qual você não consegue resolver. E que você precisa colocar nas mãos dele. Às vezes você está lutando contra o teu casamento, não está, e não está conseguindo, está querendo desistir. Entrega, irmãos, para ele aquilo que você não consegue. Mas aquilo que você consegue, faça. Geralmente a gente conversa com pessoas: pastor, quando eu vejo, eu chutei o balde, já falei. E isso Jesus não vai mudar em você. Isso é uma posição. Isso é você que tem que fazer. Mas as portas não se abrem, e Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas não é você dormindo até meio-dia que você vai conseguir um bom emprego. Não é você na juventude ficar o dia todo numa internet e com tantas outras coisas, não se preparando. Seja para uma faculdade, seja para um bom emprego, sempre vai ter um japonês estudando, irmãos. Independente dele ser ímpio ou justo, ele está na frente. Agora, então, eu entendo, irmãos, o que Deus ministrou o meu coração como uma aplicação, respeitando a exegese do texto, irmãos, é você dar para ele aquilo que você não consegue fazer. Sabe, a angústia do teu coração, irmãos, coloca aos pés da cruz. A angústia, aquilo. Agora, a confiança, irmãos, tem que ser em você. A murmuração, quem vence é você. O julgamento, quem vence é você. O perdão, quem vence é você. Quem tira a dor do coração é ele. Então, ele está dentro desse texto, queridos, aquilo que o Senhor coloca ao meu coração, é você, querido, desejar isso. Não achar que você é autossuficiente. Não achar que você não precisa dele. Porque nós entramos, irmão, dentro de um cristianismo que a gente se acostuma com ele, está tudo bem, está tudo bem. E provérbio diz que a alma farta pisa o favo de mel. Ou seja, para que eu preciso estar num culto desse hoje? Eu estou cheio de Deus, estou bem. Mas ele diz que o faminto, irmãos, tudo amargo é doce. Irmãos, a gente precisa estar faminto a todo momento. A gente nunca pode estar
satisfeito no sentido assim, já cheguei naquilo que eu precisava. Não, moço. Na verdade, a gente tem que ter fome e sede a todo momento. A gente tem que colocar as nossas causas diante dele, porque todo dia nós temos lutas. Todo dia nós temos adversidade, todo dia nós temos dificuldade. Agora, ele se coloca, irmãos, no caminho, e ele fala, vem. Você está conseguindo lutar para o teu casamento? Ó, aquilo que você não consegue fazer, deixa eu fazer. Deixa eu aliviar você. Está difícil, irmãos, essa situação que está aí, está difícil para todo mundo. Mas deixa eu aliviar. Deixa eu descansar, deixa eu dar refrigério à tua alma. Porque ele fala que ele refrigera a alma. Salmo 23 diz que ele refrigera a nossa alma. Então, se eu não quiser deixar o refrigério dele, irmãos, eu vou ter pezinho de galinha em cima dos olhos, vou envelhecer mais cedo, cabelo branco vai. Acho que até por isso que meu cabelo não embranquece, irmãos. Eu sou muito tranquilo, não sei se, lógico que é a minha questão de confiança em Deus, mas é uma personalidade minha, na verdade eu sou tranquilo, está caindo tudo, irmãos. Há uma característica minha, e há também a característica cristã. Eu falo, Deus, eu não posso aumentar um covo do meu tamanho, para que eu vou me preocupar? Consigo fazer, não consigo? Não, então eu vou descansar em Deus. Se eu consigo, aí eu vou fazer. Então, a gente precisa aprender a descansar. Porque ele quer dar descanso, irmãos. Agora, o descanso de Deus não é ausência de batalha. Não é ausência de guerra. Você vê a história, irmão, dos homens de Deus. Você vê Paulo, perseguido, chamado de paroleiro, jogado de abismo, apedrejado, levou chibatada, fundou em dois naufrágios, foi picado de cobra. Mas você não vê apóstolo Paulo desesperado, irmãos. Você não vê os referenciais da Bíblia desesperado. Por quê? Porque eles descansaram em Deus. Irmãos, volto a dizer, irmãos, o nosso momento é um momento difícil, é um momento angustiante. Se nós pararmos e olhar o que está acontecendo, irmãos, a gente não perde o sono, a gente perde o sono. A gente vai perder o sono. A gente vai entrar, irmãos, num estágio de desespero. Pessoas perdendo emprego, empresas fechando, uma possibilidade de lockdown, de fechar tudo, possibilidade de no final do mês não ter para pagar as contas, irmãos. Vai pagar as contas, irmãos, descansa em Deus. Eu te trouxe aqui nesta noite, irmãos, não é só para você chupar poncã, não, no final do culto. Deus te chamou aqui, irmão, para falar para você que na verdade Ele é o próprio descanso. Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso, queridos. Agora, para isso, eu tenho que vir a Ele, eu tenho que entregar as minhas causas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas adversidades. E Ele vai nos dar descanso. Um descanso eterno. Não é só o descanso daqui, nós vamos ter um momento de descanso eterno, irmãos. E aqueles que negam a Jesus, a Bíblia diz que terão uma vida de atormentadores, serão lançados no fogo, no lago de fogo, lago de fogo, onde há choro e a ranger de dentes. O que você quer? O que nós queremos, irmãos? Às vezes eu estou falando, pastor, você está falando com um cristão, mas estou falando com um cristão que talvez, irmãos, está no meio do caminho. E Jesus, ele chama, Jesus, ele está falando, irmãos, para os discípulos, está falando para uma cidade onde ele fez coisas extraordinárias, onde ele desenvolveu grande parte do chamado dele. Mas as pessoas só queriam milagres, as pessoas só queriam sobrenatural, as pessoas só queriam experiências gloriosas, mas não queriam a vida com Jesus. João 6, queridos. Quando a maioria dos discípulos abandonaram, porque Jesus deu uma palavra dura, agora vocês vão ter que beber do meu sangue, comer da minha carne, ou seja, agora vocês vão ter que mergulhar mais fundo, sair do sobrenatural, sair dessa decisão que eu tomo a minha decisão, não, é você tomar a cruz e viver realmente a minha vontade. Muitos abandonaram. E ele pergunta para os discípulos, e você? Ele falou, não, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna, irmãos. Só Jesus tem palavra de cura.
Irmão, Jesus ele pode fazer coisas extraordinárias na tua vida, irmãos. Restaurar a tua família, restaurar relacionamentos de filhos, abrir portas que estão fechadas. Livrar, Deus pode. Se Ele vai fazer ou não, irmãos, cabe a Ele. Agora, enquanto Ele não disser não, nós temos que crer, temos que acreditar e temos que viver isso. Descansar nele. Porque nós vamos perder sono sem necessidade, irmãos. Eu, depois que eu faço o coxinho do travesseiro, irmão, pode pular muro, pode quebrar a janela, para me acordar, só falou, sério, tem um barulho lá fora. Porque, na verdade, eu aprendi a descansar, irmãos. Não sou super-herói, não. Mas eu tenho, isso, na realidade, você consegue desenvolver. Eu sempre falei para vocês, irmãos, que uma das minhas lutas é a murmuração. Eu sempre deixei muito claro, porque eu nunca me coloquei como um super pastor. Eu falei que eu tenho uma característica, é a murmuração. E eu consigo vencer, porque toda hora eu falo, eu não vou murmurar, não vou permitir isso, eu não vou acertar isso. Eu vou descansar em Deus, colocar os meus fardos, as minhas lutas, aquilo que eu posso fazer, eu faço, aquilo que eu não posso, Deus, está nas tuas mãos. E eu sei, irmãos, que o meu descanso é Ele, e o teu descanso é Jesus. Amém? E Ele pode, inclusive, nessa noite, fazer coisas extraordinárias. Para você que está em casa, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Mas a pergunta é, você está indo a Ele? Eu sempre tenho dito, irmãos, Deus não está atrás de simpatizantes. Deus não está atrás de pessoas que gostam da palavra. Deus está atrás de pessoas que são capazes de tomar a sua cruz, são capazes de matar o seu eu, né? Como o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e caminhar, irmãos. É uma vida fácil? Não, mas é uma vida vitoriosa, porque Deus nunca perdeu a batalha e não vai ser a sua que Ele vai perder. No nome de Jesus, amém? Você que tem uma necessidade, você que tem um pedido e que você não está conseguindo vencer, uma luta, talvez você tenha perdido sono, situações, cada um tem as suas adversidades, irmãos. Você pode entregar ela ao Senhor nesta noite, porque Ele te pede, né? Ele te pede, divida comigo, aquilo que você não pode carregar, eu carrego. Fala com Ele nesse momento. Eu queria que você orasse agora. Fale com Deus. Primeiramente, reafirma, queridos, essa tua convicção de estar nele, de estar com Ele, de que as suas decisões, ela precisa passar pelo crivo da vontade de Deus, seja qual for. As pessoas mudam, as pessoas viajam, as pessoas, né? Não, irmãos, vamos aprender a colocar as nossas decisões ao crivo da palavra de Deus. Vamos vivenciar, irmãos, vamos passar essa pandemia e chegar no final dela, e como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, né? Pelo menos dentro do contexto da pandemia. Vamos vencer, irmãos, sair do outro lado vitoriosos, mas nós só vamos conseguir, irmãos, se nós colocarmos isso nas mãos do Senhor. Aquilo que você não consegue, talvez você tenha dificuldade, fala, coloca Deus, isso eu não consigo, Deus, está acima da minha força, isso está acima da minha capacidade, isso está acima das minhas limitações. Deus, eu não estou suportando mais esta enfermidade, Deus. Deus, toma isso da minha vida. Deus, manifesta a cura. Deus, manifesta milagres. Milagres que o Senhor realizou em Betsaida, em Cafarnaum. São milagres que a tua igreja, Senhor, necessita hoje. E a sua igreja não vai desprezá-la, Senhor. A sua igreja vai dizer obrigado, Deus, obrigado, porque Deus, o Senhor, ouviu a minha oração. Ó Deus, Tu és o Senhor, Pai. Tu és o Todo-Poderoso. Tua palavra diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, pedido que nós fazemos nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos sustente, Pai. Não permita que os nossos olhos se desviem do Senhor. Que a nossa vida seja pautada, Pai. Meu Deus, pessoas podem ficar pelo meio do caminho, mas que nós venhamos permanecer, Pai. E se pudermos, ó Pai, alcançar aquelas que estão fracas, estão pelo meio do caminho, Senhor. Meu Deus, nos ajude. Meu Deus, nos ajude, ó Pai amado, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias.
Deus traz a alegria, Pai, ao nosso coração, um renovo, Pai, uma experiência gloriosa. Deus, derrama do Teu Espírito, Pai, sobre a nossa vida. Meu Deus, que nós não venhamos viver, ó Pai, a frieza do Evangelho, Senhor Deus, que está esse país, na maioria das igrejas. Pai, que esta igreja, Pai, volte, Pai, a viver, a contemplar e a praticar, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, e contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Meu Deus, o Teu Espírito Santo mova no meio desta igreja, Pai. Teu Espírito Santo alcance aqueles que nos assistem nesta noite, aqueles que estão diante de Ti sedento, Pai. Que esta palavra ela não volte vazia, que esta palavra ela traga, Deus, cura de alma, ela traga cura física, Senhor, emocional. Que esta palavra no coração, Pai, dessas vidas gere, Pai amado, um novo ânimo, Senhor, para caminhar, Deus, mais muitos passos, até o momento, Pai, que o Senhor vem e nos dá mais força, e assim nós vamos de glória em glória, de fé em fé, Senhor, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Ah, Senhor Deus, eu coloco as minhas causas diante do Senhor, meu Deus, o meu cansaço, Pai, as minhas angústias, os meus desesperos, eu coloco diante do Senhor, e intercedo por todos aqueles que da mesma forma, nesta noite o faz, Senhor, e que o Senhor venha dar o descanso, que o Senhor Deus aformoseie a nossa face, Pai, com uma esperança chegada, como, Pai, a promessa, Pai, cumprida, Senhor, que nós consigamos mesmo diante desta pandemia, mesmo diante de tanta perda, de tanto sofrimento, meu Deus, termos, Deus, a face aformoseada, porque o nosso descanso está no Senhor, não está num plano de governo, não está, Pai, numa ajuda emergencial, não está, Pai amado Deus, num emprego estável. O nosso descanso está no Senhor, Pai, e o Senhor é acessível a todos nós, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe. Você que está assistindo, Deus nos abençoe. E nós temos que terminar por causa do toque de recolher, cada um para sua casa, mas antes de ir para sua casa, tem uma surpresinha ali fora para você, amém? No nome de Jesus.